Fala galera, graça e paz pra todos. Mais um videozinho aí pra nós. Giovanni de Sá na área. DF, Distrito Federal. Tamo firme e juntos, ok? Galera, é o seguinte. Esse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho rapidinho aqui sobre esse tal de Charles, né? A brincadeira que a galera tá fazendo aí, Charles. Consulta ao espírito do Charles, né? E aí a gente vai trocando uma ideia aqui, enquanto eu vou seguindo o meu caminho aqui, dirigindo pelo trânsito de Taguatinga Sul, indo para Samambaia Norte. Aí a gente vai trocando uma ideia, ok? E aí a gente vai trocando uma ideia sobre esse assunto aí, tá bom? Então a gente vai trocando essa ideia aqui. Por quê? Porque teve alguns pais que vieram me procurar, perguntar sobre esse negócio aí, sobre essa brincadeira que está acontecendo muito nas escolas, né? E alguns adolescentes têm ficado assim meio preocupados com isso, têm falado com os pais também não tá bem informados sobre o assunto. Estão procurando saber como é que tá, o que deve falar, como deve se dirigir com os seus filhos sobre esse assunto aí. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso rapidinho aqui, beleza? Deixa eu só prestar atenção rapidinho para entrar aqui nessa via aqui. Olha, meu amigão. Isso. Olha só, o que acontece? Para quem ainda não está bem situado aí sobre essa brincadeira, né? Uma brincadeira, entre aspas, né? Esse tal de Charles é o seguinte: um jovem que faleceu e duas amigas queriam falar com ele, com o seu espírito, né? E fizeram essa forma de conversar com ele, né? Um culto, né? E aí, beleza, meu querido? A gente com essa galerinha vai cumprimentando o povo, né? Encontrando os amigos. E aí o que rola? Ela é uma forma de culto, né? De chamar o espírito, que é o que? É uma folha escrita sim, não, sim e não. Então eles cruzam o lápis, né? Formam um sinal positivo ou de cruz, né? No centro, cruzando esses dois lápis. E elas fazem perguntas para o espírito e o espírito vai respondendo sim e não. O espírito desse jovem morto, né? Querendo ou não, gente, isso é uma forma de consulta a morto. Isso é consulta aos mortos. Isso é invocação de espíritos, né? Isso é uma invocação de espírito. E na invocação de espírito, você está mexendo com algo que é espiritual, que foge ao seu domínio. Principalmente os adolescentes que não têm conhecimento bíblico, né? Que não tem muita informação para isso, e vão fazer essas brincadeiras e estão invocando espíritos, beleza? Então alguns pais souberam disso aí, está acontecendo nas escolas, e alguns pais vieram conversar comigo, e eu falei, não, vamos preparar um material, alguma coisa, e a gente conversa sobre isso aí, beleza? Bom, vamos lá. Eu não posso falar sobre isso sem ser à luz da Bíblia, né? À luz da palavra. Nós temos que saber o que Deus fala disso. Não é a opinião do Giovanni, não é a opinião do pastor, não é a opinião do padre, não é a opinião do Papai Noel, de ninguém. É o que a Bíblia está falando sobre o assunto. O que Deus fala sobre isso? Pois bem, a gente vai ter lá em Deuteronômio, capítulo 18. Aí vocês podem procurar aí
na Bíblia de vocês, tá? Em Deuteronômio capítulo 18, vai estar falando lá o seguinte, a partir do versículo 10 ao versículo 12, né? Deuteronômio 18, versículo 10 e 12. Lá, Deus vai estar determinando para o povo, para o seu povo, para não ter no meio deles pessoas que fazem algumas coisas. Que tipo de coisas, Giovanni? Pessoas que oferecem os seus filhos para falsos deuses, né? Feiticeiros, adivinhadores, adivinhos, não ter necromantes, não ter pessoas que consultam aos mortos, fazem consulta aos mortos. Esse tipo de pessoas não deveriam estar no meio do povo de Deus, porque pessoas que praticam essas coisas são pessoas abomináveis ao Senhor. Deus não compartilha com esse tipo de coisa. É Deus quem fala para o povo de Israel não ter esse tipo de pessoas no meio deles, porque essas coisas não agradam ao Senhor. Vocês estão entendendo? Então, quem está dizendo para não ter é Deus. Ok? Beleza, vamos lá. Então Deus fala isso, já determina para não ter esse tipo de pessoas no meio dele. Ok? Beleza. Então essa é a orientação de Deus. Não façam essas coisas, não pratiquem esse tipo de coisas, né? Feitiçaria, consulta aos mortos. Não é para fazer essas coisas. Não é para ter pessoas que fazem essas coisas no meio de vocês. E não é para vocês praticarem. Beleza, tranquilo. Bom, Giovanni, mas e aí? Eu quero um exemplo disso. Você quer um exemplo? Tudo bem, você vai ter um exemplo disso. Você vai ter o rei Saul, né? Lá em 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28, você vai ter lá o rei Saul dando um exemplo negativo sobre isso, do que não se deve fazer. O rei Saul, ele estava preocupado com os filisteus que estavam indo guerrear contra ele. E ele queria uma direção de Deus. Só que o rei Saul, ele já estava distante de Deus. Ele já descumpria tudo aquilo que Deus falava, tudo aquilo que Deus ensinava. Ele não cumpria as palavras do Senhor. Ele não seguia as orientações de Deus. Então ele estava todo errado. Ele não procurava Deus antes para saber se deveria fazer ou não fazer. Ele já estava todo fora dos caminhos do Senhor. E aí o que acontece? Quando ele se vê em risco, quando ele se vê em perigo, aí ele vai correr atrás do Senhor, vai querer falar com Deus. Só que ele já estava tão distante de Deus que Deus não dava mais ouvido para ele, Deus não falava mais com ele. Então, quando ele se encontrou sem saída, ele foi fazer o quê? Ele foi lá consultar uma necromante. É isso aí. Ele foi pesquisar, falar com o morto. Quem era o morto que ele precisava falar? Ele precisava de um profeta, de alguém que pudesse dar uma direção para ele. E quem era o profeta que ele procurava? Samuel. E aí ele mandou os seus mensageiros procurarem uma necromante, alguém que falasse com o morto, porque ele precisava falar com o morto, com o profeta Samuel. Então, o rei Saul, ele resolveu consultar uma necromante para falar com o profeta Samuel. O profeta Samuel, que já havia morrido, ele já estava morto, enterrado, ok? E ele foi falar com essa necromante. Nessa necromante ele conseguiu falar com o profeta Samuel. Gente, está lá em 1 Samuel capítulo 28, tá? Se você for ler, você vai ler lá do versículo 7 ao versículo 20, você vai entender muito bem esse texto aí, muito tranquilo. É um texto muito claro e bem tranquilo para ser entendido. Então ele vai fazer essa consulta, ok? E aí ele vai ter uma revelação que ele não vai gostar muito não. Vai ser a revelação da morte dele, que ele e os filhos deles iriam morrer, ok? Beleza. Então a gente tem Deuteronômio, Deus falando para não fazermos, não praticarmos, não termos esse tipo de pessoas no nosso meio. Pessoas que fazem consulta aos mortos, ok? Isso é abominação, Senhor. Beleza. Em 1 Samuel, a gente vai ter
1 Samuel capítulo 28, a gente vai ter esse exemplo do rei Saul que fez aquilo que Deus falou que não era para ter feito. Qual foi o resultado disso? O resultado do rei Saul está lá em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Lá vai estar dizendo que o rei Saul morreu por ter desobedecido ao Senhor, por não obedecer a palavra de Deus e por consultar uma necromante. Olha aí, essa consulta dele a essa necromante, a consulta aos mortos, teve uma consequência muito dura para ele, tá? Trouxe morte para ele e para os seus filhos também. Então, qual que é o meu conselho, gente? Não faça esse tipo de coisa, tá? Essa brincadeira, entre aspas, né? Ela é algo que você está mexendo com o espiritual, você está mexendo com espíritos, você está mexendo com uma coisa que você não domina. E é uma coisa que para Deus é abominável, não se deve fazer, ok? Então, não faça. Adolescentes, jovens, na sua escola, está acontecendo esse tipo de coisa, se distancie, vai para longe desse tipo de coisa, tá? Isso é invocação de espíritos. E ó, deixa eu te falar, não você tá abrindo brecha aí você tá dando muito bem, andando com a criança solta, brincando no banco da frente, tá de parabéns. Bom, tá vendo? Você faz, ó, olha assim, gente. Se Deus fala para não fazer, é porque vai te trazer consequências graves, certo? E aí eu acabei de ver ali, ó, uma mulher andando com a criança no banco da frente, solta, brincando a criança. O que o código de trânsito diz? Que não pode. Criança, para andar na frente, no banco da frente, ela tem que ter mais de 10 anos. Por quê? Porque vai correr riscos. Não deve fazer, porque se você fizer, você vai correr riscos, você vai ter danos. E essa criança morre e acontece um acidente, que Deus me livre, que isso não venha acontecer, né? Que Deus possa estar guardando essa criança aí, não aconteça nada junto com ela. Mas é um risco que quem está desobedecendo está correndo, ok? Então desobediência sempre vai trazer risco, sempre vai trazer risco, e risco para você. Beleza, olha só, tô quase chegando lá, então vamos concluir essa ideia. Se você quer saber de alguma coisa, se você quer consultar alguma coisa, se você quer ter referência para o seu futuro, para a sua vida, faça consulta sim, mas consulta a palavra de Deus, consulta a Bíblia, palavra de Deus. Lá tem tudo o que você necessita saber para que você seja uma pessoa bem sucedida na vida, entendeu? Até de alimentação Deus fala na Bíblia. E por que Deus fala de alimentação na Bíblia? Para que você possa ter uma boa saúde, para que você possa comer bem, tá? Fala sobre casamento, fala sobre ser filhos, sobre ser pais, sobre ser qualquer situação na sua vida. Deus vai estar te orientando na Bíblia ali. A Bíblia é a melhor consulta que você pode fazer, ok? E outra coisa, se você precisa de ter alguma conexão com Deus, você precisa que Deus faça algo na sua vida, você tem um mediador entre você e Deus, tá? Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai estar falando o seguinte, que existe um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é chamado Jesus Cristo. Cristo, ele pode te trazer solução. Então, se você está precisando de alguma mediação entre você e Deus, fala em nome de Cristo. E outra coisa, você tem um Espírito, o Espírito Santo de Deus, tá? O Espírito Santo de Deus é quem nos auxilia no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Na nossa vida espiritual.
Então se você precisa que a sua vida espiritual vá bem, ore ao Senhor, fale através do Espírito Santo de Deus, ok? Se existe um Espírito que deva ser consultado aí, é o Espírito Santo de Deus. Fale diretamente com o Senhor. Deus, Ele vai inclinar os seus ouvidos. Mas para isso, você não pode ser como o rei Saul. Você tem que ser como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Seja você segundo o coração de Deus. Ande conforme o Espírito Santo te ensina, te instrui. A palavra de Deus está aí para te ensinar. Ok? Beleza? Então é isso aí, queridos. Mais um videozinho aí para compartilhar. Dê o seu like aí se você gostou aí no YouTube. Se você gostou no Facebook, dá o seu, dá o seu gostei lá também, lá. Ok? Beleza, vou ficar por aqui. Estamos chegando. Essa brincadeira Charles aí, ó, deixa isso fora. Não participa dessa brincadeira, tá? É uma brincadeira com fundo maligno, espiritualmente falando. Ok, gente? Deixe isso longe de vocês. Não participem dessa brincadeira. Orienta seus amigos aí também não estarem participando disso. Não vai te trazer benefício nenhum, muito pelo contrário, pode trazer coisa ruim para sua vida, ok? Beleza? Então, fui nessa. Chegando aqui agora na quebrada. Vim para casa da mamãe. Fui nessa. Paz e bênção para todos.